paz do Senhor, meus queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um quadro de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da evangelização ao surdo. Nós estamos passando por um período a qual nós estamos ansiosamente esperando um momento muito especial, que é o Trombetas e Festa, e nós não poderíamos deixar de falar sobre como abordar o surdo. Como, se o surdo chegar na minha igreja, como é que eu vou dar assistência? Como é que eu vou fazer? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre estratégia, contar algumas experiências, mas antes de tudo, já vou pedir para você fazer aqueles 3 Cs. Curte, comenta, compartilha este programa para aquelas pessoas que também têm interesse em aprender um pouco mais e, se caso encontrar algum surdo na rua, no período de evangelização que nós estamos fazendo, não só para agora, para o Trombetas e Festa, mas em todo o decorrer do ano que a gente sempre está evangelizando, fazendo as cantatas, tem o Evangelho Sem Fronteiras. Aproveite e mande para eles também, para que eles também possam aprender como abordar e como acolher e receber esses irmãos dentro das nossas igrejas. Mas antes de tudo, vamos abrir aqui as câmeras para a gente apresentar os nossos irmãos que estão conosco. Nós estamos com a irmã Vanessa. Paz do Senhor, Vanessa. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, irmãos. Estamos com Alan. Paz do Senhor, Alan. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo. E estamos com a Helena. Paz do Senhor, Helena. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a vocês que nos assistem. Amém. E antes de tudo, para a gente começar, eu vou pedir o Alan para explicar um pouco o que seria o Trombetas e Festa. A gente vem falando esse mês, né? Sim. Sobre essa festa. Às vezes tem alguém que está nos assistindo, que é a primeira vez que nos está nos assistindo aqui. Só para explicar o que seria o Trombetas e Festa e por que a gente está se preparando tanto assim para esse momento tão especial. Então, o Trombetas e Festa está na 4ª edição. Começou em 2019, é feito uma vez por ano, geralmente no final do ano, né? E o objetivo é fazer um anúncio para o mundo, né? Dada a circunstância que nós estamos vivendo, que é uma linha histórica e profética, né? E nós estamos vendo já o tempo do breve, que antecede a volta do Senhor Jesus. E o objetivo desse evento é fazer esse anúncio, esse alerta, mas não com o objetivo de causar medo nem espanto, mas de trazer esperança ao coração do homem, que, meio a todo o caso que nós estamos vendo, há esperança para a vida dele, que está em Cristo Jesus. E isso que é o significado de trombeta, esse anúncio. Festas já está relacionado com o momento que a igreja já está vivendo, né? Que antecede o arrebatamento, né? E a esperança no nosso coração, o Espírito Santo sendo derramado. Então, o objetivo seria esse. Que maravilha. Então, a gente tem como nosso objetivo principal nos preparar para o grande dia com o arrebatamento Isso que a mesmo. gente mais espera, Isso né? mesmo. Glória a Deus. E a gente não pode deixar de fora os surdos. Os surdos exatamente. também, eles fazem parte desse projeto, né? Quando o Senhor disse, ide e pregai a toda criatura também está o surdo cego, Exatamente. todas as pessoas com deficiência, todas essas também têm a oportunidade de ter essa salvação. Com certeza. Então, a gente vai começar hoje um pouquinho explicando um pouco sobre a questão da evangelização. Vou pedir a Helena só para abordar um pouquinho, contar para a gente como é que a gente faz, por exemplo, encontrei um surdo na rua, a gente já teve até um programa, né? Encontrei um surdo. E agora? E agora? Né? Verdade. A gente já viu algumas estratégias. Sim. Mas se a gente está evangelizando, a gente está ali numa cantada, encontrei um surdo, o que eu posso fazer para trazer ele? Eu não sei, estou aprendendo aqui no programa alguns sinais. Qual a estratégia que eu posso utilizar assim, de antemão para conseguir abordar e levar esse surdo para a igreja? Bom, nas nossas igrejas, né, mesmo que quem está aprendendo a sinalizar, nós temos as transmissões via satélite que sempre tem um intérprete, né? Sim. Antes de tudo, começar a assistir aqui com a gente, vai aprendendo os sinais que a gente vai ensinando, né, aos poucos, para fazer um convite, para estar ali com os surdos, mas levou para dentro da igreja entender se esse surdo, ele sabe Libras, né, ou se ele é oralizado, sabe a escrita, para tentar auxiliá-lo de uma forma mais fácil, né? Sim. Porque pode ter ali o intérprete na tela, mas nem sempre o surdo sabe Libras. Então, se a pessoa que está dando assistência souber uma sinalização, fazer uso de classificador, né? Tá ali auxiliando, Bíblia, acompanhar a leitura, perguntar se o surdo sabe uma oralização, porque aí pode fazer um retorno também ali da fala, né? Ampliada, e assim buscar algumas estratégias para conseguir assistir da melhor forma possível, né? Ai, que maravilha. E aí, às vezes, os irmãos até perguntam, Pri, no templo, a gente senta, leva o surdo, ele quer ficar mais lá para trás. Ele é obrigado a estar lá na frente?
Obrigado não é, ele tem que estar, né, livre aonde se sentir à vontade, né? Porque ninguém deve ser constrangido a nada. Mas a gente, por uma orientação, convida a vir mais à frente, até para ficar uma visualização melhor, né? Para o intérprete se posicionar ali próximo do púlpito, né? Ao lado do púlpito. Né? Então, ali é um local que ficaria mais fácil. Mas acontece, às vezes, do surdo estar envergonhado, tá com a família, amigos, não quer sair, tá tudo bem. Dali ele vai conseguir te enxergar, né? Sim. E deixar à vontade, não constranger, né? Isso é verdade. É fazer por convite. Não quis... Amém. Exatamente. Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Ai, chegou um surdo, já aconteceu lá na igreja, chegar um surdo, né? Eu tô em outra igreja, interpretando em outro lugar, tô vendo meu pastor me ligando. Falei, alguma coisa aconteceu, e eu no meio da interpretação. Quando eu atendi, Priscila, tem 3 surdos aqui. Eu falei, misericórdia. Larguei o surdo que eu tava, fui correndo para casa. Mas assim, as irmãs que estavam ali sabiam a paz do Senhor, botou ela sentada, uma sentou de um lado, que estava aprendendo a oficina, outra do outro, pegou a coletânea, foi mostrando junto, que são estratégias, né? Que dá para a gente utilizar. Porque que nem, a gente estava conversando, né, Alan, sobre os convidados, até que você fez um serviço, o Alan, ele trabalha com muitos surdos, e aí teve alguns surdos que foram convidados, eles aceitaram a estar presente no dia do Trombetas e Festa, e tem um desses que a gente sabe que a sinalização é bem classificador, Exatamente. né? Ele está tendo contato com Libras agora. Olha só. A comunicação dele é via escrita ou mímica. Então, assim, até para os próprios surdos, que são mais fluentes, tem uma certa dificuldade de estabelecer comunicação com ele. E aí ele acaba criando sinais próprios, e aí ele só aprendeu pela convivência. Por exemplo, vou sinalizar aqui, sinal de mãe, né? Esse aqui. Ele faz assim, ó. Por que ele faz isso, a gente não sabe, mas a referência dele para a mãe é esse, foi a estratégia que ele criou. Então, assim, tem que ter essa sensibilidade. Não está falando só a questão dos intérpretes, mas dos irmãos na igreja, de saber como é que vai abordar, para poder ficar mais à vontade também a pessoa, né? Por não gerar um estresse da pessoa, no convidado, entendeu? Até nós tivemos em Linhares finalizando uma oficina e tinha um irmão que não sabia, já com a idade até bem avançada, assim, né? Um senhor, não sabia Libras e tinha surdos ali no meio letrados. E aí, o que se faz, né? E é aquela coisa, se a criança vai entender a mensagem, né, o adulto também vai, mas o contrário não acontece. Então, a estratégia de buscar até para interpretação é o mais simples possível, né? Classificador, porque o letrado vai entender de qualquer jeito. Né? E esse irmão, em especial nesse culto, ele chega a arrepiar, ele recebeu uma benção, ele começou a chorar, entendeu assim, a sinalização, se sentiu inserido. Então, isso para nós é uma vitória, é uma benção, né? Isso é verdade. E aí nós estávamos falando, né, a questão de sinalização, Nessa. E aí a gente vem falando de estratégia de sinalização, que nem você tem com 4 surdos na sua igreja, né? E cada um tem um entendimento diferente. Como é que é esse desafio de interpretar para eles ali, para eles conseguirem entender a palavra ali? Até falando a questão do convidar, né? A gente está se preparando para esse momento, e esse é o momento de convidar mesmo, né? Algo que eu vivi, uma experiência que eu vivi nessa questão do Trombetas e Festas, é justamente a forma como a gente fala. Porque a gente já tem uma intimidade, é o quarto, né? Então a gente fala trombetas e festas. Mas o que é isso? Porque se eu só fizer para o surdo trombetas e festas, ele vai ficar assim. Que foi isso que aconteceu. Né? A gente estava interpretando o culto e um dos surdos da minha igreja é visitante, está começando agora. E no meio do culto, o irmão levantou e fez uma oração pelo trombetas e festas. E aí a interpretação foi trombetas e festas, e ele ficou sem entender o que era aquilo. Então, ao convidar, é muito importante a gente contextualizar, né? O que é esse trombetas e festas? O Alan trouxe na explicação. É um culto especial, né? Um culto muito importante. E aí nós entramos ali para explicar, né, aquele surdo que era um culto importante, que o mundo inteiro estaria participando, as pessoas do mundo inteiro iriam participar ao mesmo tempo, e aí ele foi conseguindo compreender a importância e explicar, nós estamos nos preparando, nós vamos convidar pessoas para assistir conosco. Então, esse momento do convite,
os irmãos que devem, né, precisam, devem convidar surdos, né? Nós queremos muitos surdos assistindo. Estamos nos preparando para isso, tanto os intérpretes nos seus locais, nas suas igrejas, quanto a tradução pelo satélite, presencialmente no Manaim. Então, nós queremos que os surdos participem. Então, esse é o momento da gente convidar. Então, a dica que eu daria, assim, resumidamente falando, é contextualizar o que é. Então, eu quero convidar você para um culto especial, um culto muito importante, que você vai receber uma bênção no dia 1º de dezembro. E aí os irmãos, né, vão aprender, né, Priscila, a como convidar. Fiquem ligados aí, né? Nesse programa de hoje, porque os irmãos vão saber como convidar. Mas a questão, mesmo que na hora esqueçam um sinal ou não saibam um sinal, é isso que o Alan falou, é gesto, é mímica. O importante é a gente passar a mensagem. Hoje a gente tem os recursos aí na mídia, né? Sim. Nós temos os convites em forma de vídeo, que já temos muitos intérpretes que já fizeram essa tradução, né? Que já está prontinho. Nós temos os folhetos também que nós podemos mostrar, que nós podemos usar. Assim, os recursos são inúmeros. Então, a gente não pode falar assim, eu não vou convidar porque eu não sei como que eu vou convidar. Não tem essa desculpa. Né? Convide e o Espírito Santo vai fazer a obra. Amém. É isso mesmo. O que é bacana da igreja é que teve essa preocupação da pluralidade de estratégia de comunicação. Sim. Você tem desde aquele convite mais simples, que é 1º de dezembro, trombetas e festa, domingo, 11 horas. E aí você tem aquelas mensagens dos pastores, dos irmãos, né? E aí você falando, Vanessa, eu vivenciei isso na prática. Esse colega, ele foi no culto, logo em seguida eu mandei o convite para ele. Eu só mandei papelzinho e falou, mas o que isso significa? E tinha falado sobre isso no culto, falamos lá de onde trabalho, então assim, eu tive que voltar e preparar o material para ele, eu tenho que preparar, explicar claramente para ele sobre isso. Porque só que você falou, só falar sinal para ele não vai entender, né? E aí acaba o seguinte, que ele vai deixar de participar da bênção, mas não é porque ele rejeitou o convite, porque ele não entendeu. Porque não entendeu. Porque ele não entendeu. Mas ele já falou bem assim, tá, onde é que vai ser? Que horas que é? É aqui em Vila Velha? É em Vitória? É na Serra? Entendeu? Falando, não, a gente vai explicar, você está com você com calma. E organizar a logística também é importante, né? Isso aí. Importante, porque às vezes eles ficam perdidos, né? A gente faz o convite, não, ó, vou passar, vou te buscar, a gente marca o ponto, o local a qual eles conseguem compreender melhor. E é um momento tão marcante para nós, porque é um momento a qual o Senhor fala conosco, que já somos, para nós nos prepararmos, e para aqueles que vão ouvir pela primeira vez, é um despertar. E quantos surdos que nós temos que não sabem nem o que é o Senhor Jesus. Como quererão, se não há quem pregue, né? Com a palavra disse. Então, a necessidade do convite, ela é primordial. É necessário que faça esse convite, porque são almas sedentas. A gente que vive mais no meio da comunidade, a gente percebe, né? Como são almas sedentas. Às vezes estão desprezados pela sociedade, às vezes estão limitados hoje neste mundo, né? Mas a igreja está aqui para abraçar, para acolher. É verdade. E agora eu quero voltar um pouquinho mais para aqueles irmãos que já são intérpretes. Priscila, olha, já tem ali a tradução que está acontecendo, porque é uma transmissão, mas o meu surdo, ele não entende muito bem Libras, igual o caso do nosso colega que o Alan convidou. O que eu faço? Eu posso interpretar juntamente com a intérprete? Eu tenho uma intérprete, como é que eu faço? E aí, Inês, o que você acha? Não só pode, como deve. Né? Se eu estou na igreja e o surdo tem dificuldade até para enxergar mesmo, né? Um desses surdos da minha igreja tem muita dificuldade na vista. Então, a gente precisa mesmo fazer essa adaptação, mesmo acompanhando ali, sentando na frente, ela tem dificuldade para enxergar, nós vamos ficar em pé e vamos fazer a tradução. E por isso é importante a gente estar preparado. Nós já temos aí a lista dos louvores. Então já é para estar estudando, preparados. Não só pensar, vou trazer o estudo, ele vai ficar assistindo lá, né, na tela, mas e se ele tiver alguma dificuldade, né, para enxergar ou para compreender? Então, a gente precisa estar preparado e não só pode, como deve, sim, interpretar, fazer essa questão, qual que é o nível de entendimento, o nível de Libras que ele tem. E aí a gente vai se adaptar a isso. O importante é ele compreender a mensagem. E até falando, Priscila, essa questão da contextualização do convite, depois que foi explicado para o surdo o que era
Ele falou assim, eu não quero perder, eu quero ir. Maravilha. Não, ele foi, Deus. aí Que bênção. explicou por que trombetas, é um aviso para o mundo inteiro precisa conhecer, é uma coisa muito importante. Por que é festa? Porque nós estamos felizes, nós estamos indo para o céu. Eu quero ir. Dia 1º? Que horas? Isso aí. Então, ali ele compreendeu do que a gente estava falando. Glória a Deus, que bênção. E aí o surdo convidou, assistiu, e é só isso, só, Helena? E assistência? Vamos continuar assistindo, Continuar, né? Porque a salvação é ato e processo, né? Então, a gente tem que estar ali contínuo com o surdo. E só para contextualizar, assim, fechar, amarrar um pouquinho, que trombetas e festas nada mais fala do que o nome da nossa igreja, que é profético, né? Maranata é o anúncio, né? É um anúncio que o Jesus está voltando e para nós um clamor. Né? Nós queremos ir para o céu, então por isso também, né? Trombetas de anunciar e a festa, que para nós é a alegria de estar no céu. Exatamente. E nós queremos sim que os nossos irmãos surdos estejam conosco, né? Que não seja por falta de entender e conhecer a palavra do Senhor que isso seja um impedimento, né? Estamos aqui também como atalaias, como servos para ser canal de bênção na vida dos surdos, para levar a palavra do Senhor como a Priscila falou no início, né? A toda criatura, né? Exatamente. Então, e os irmãos que estão em casa, que querem, se dediquem, irmãos. Busquem essa bênção do Senhor para vocês aprenderem a língua de sinais, para o Senhor aperfeiçoar a vida de vocês, porque a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Na igreja de vocês, às vezes é um vizinho, é um colega de trabalho. Evangelizem, fala, ó, Jesus te ama. Então, falem do amor do Senhor, da salvação, porque Jesus está às portas. Falta muito pouquinho para Jesus voltar. E nós queremos, né, estarmos todos juntos no céu, comemorando, né, essa festa, esse grande dia maravilhoso. Exatamente. Porque esse é um dos pontos do evento, que os pastores estão falando frequentemente, que a gente está preocupado de pregar religião. Sim. Mas que eles conheçam o Senhor. Exatamente. Né? Que eles conheçam o Senhor. Exatamente. E a gente já está chegando para o nosso finalzinho, né? Senão o nosso tempo acaba extrapolando. E a gente tem que finalizar, a gente tem ainda os outros quadros, mas antes da gente finalizar, eu quero só contar uma experiência que eu vivi na Bolívia. Ser espanhol? Lógico que não. Ser língua de sinais de lá? Muito menos. Mas eu fui para a Bolívia, o Senhor mandou, a gente foi. E nós fomos como uma caravana, né, de jovens aqui de Vitória. E chegando lá, a Suelen, que foi conosco, ela orava, a gente passou por um período de oração durante uma semana. E ela orava assim, Senhor, manda surdo. E eu orava de cá, falava, manda não. Eu não sei a língua de sinais de lá, Senhor, não faça isso. E eu aprendi segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Foi que eu aprendi da língua de sinais de lá e o alfabeto. Que eu consegui aprender nesse meu percurso. Lógico que o Senhor ouviu a oração da serva. Lógico. Que quer a salvação de surdos, com toda certeza. Chegamos na igreja, Suelen veio correndo, Priscila, nós estamos com 3 surdos aí. Eu falei, o quê? Eu falei, não é possível. Ela, vai, Pri, vai, vamos. Fui eu para frente para interpretar. Meus irmãos, é como a sensação de vocês que estão aprendendo a língua de sinais brasileira. Vocês não sabem. Cheguei lá, eu falei, Senhor, eu não sei. Eu sei Jesus, eu sei os dias da semana e eu sei o alfabeto. Mas o alfabeto não me servia para muita coisa. Por quê? Eu sabia o alfabeto, mas sabia a palavra em português. Ele sabia em espanhol. Então, eu ficava, meu Deus, como é que é essa palavra em espanhol? Eu ficava, por favor, alguém me ajuda. E não tinha, porque ali na frente era com a gente. Mas no final do culto, eu vi as 3 surdas, elas sinalizavam, elas faziam bem assim, eu falava assim, você quer... Fazia assim, você quer ir para o céu, apontava. Eu nem sabia o sinal de céu, não sabia o sinal de querer. Depois que a gente foi aprendendo, no final elas estavam tudo sim, sim, sim. E aí, no outro dia, elas voltaram com 5 surdas. Aí eu falei, misericórdia, Senhor. Então, e no final o Senhor falou bem assim, minhas servas, tanto para mim quanto para a Su, aquilo que vocês erraram, porque o Senhor sabe que a gente não fez nada. A gente não fez nada. Mas o Senhor falou assim, naquilo que vocês erraram, eu operei maravilhas nas vistas para que elas entendessem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, não se preocupem. Priscila, eu não sei nada. Vanessa, eu não sei. Helena, misericórdia. Alan, o que eu vou fazer? O Senhor, Glória Ele vai a Deus. derramar graça Glória a para Jesus. que o surdo possa compreender
E já que a gente está falando sobre a Bolívia, convidei as irmãs da Bolívia para trazer um pouco dessa experiência, porque a partir desse dia, então, que começou o aprendizado da língua de senas lá na Bolívia, e nós vamos hoje falar com a Rebeca no Além das Palavras. La paz del Señor Jesús, hermanos, mi nombre es Gabriela y formo parte del grupo de intérpretes de asistencia al sordo de la Iglesia Central de Santa Cruz, Bolivia. En esta ocasión le vamos a hablar sobre las experiencias que tuvimos en el trabajo en esta ciudad. La paz del Señor Jesús, mi nombre es Rebeca y quiero comentarles sobre el inicio del trabajo de asistencia al sordo aquí en Santa Cruz, Bolivia. Mi experiencia comenzó cuando yo era una niña y fui a una plaza y ahí encontré a un sordo. Y el sordo me entregó un papel donde estaba el abecedario. Yo, como curiosa, como niña, quise aprender el abecedario y empecé a aprender el abecedario en señas, A, B, C, para poder comunicarme con mi prima para que nadie nos entienda. No sabía que ese iba a ser un proyecto mayor para mi vida del Señor. Cuando yo era joven, tuve la oportunidad de ir a un Manaín. Ahí en el Manaín me sentaron al frente junto con los intérpretes y con los sordos. En una ocasión yo llegué temprano y me encontré con un sordo. Entonces mi única forma de comunicarme era con el abecedario que yo había aprendido cuando yo era niña. Ahí yo empecé a hablar con él, con el abecedario, y me pudo entender. En ese momento llegaron dos intérpretes, dos hermanas, y me ayudaron, ¿no? Y me preguntaron mi nombre y de dónde era. Yo les dije que yo era de Bolivia, y me dijeron que iban a ir en una caravana ese mismo año. Fue en el 2017. Más adelante, en el 2017, ellas pudieron ir a la caravana, se quedaron en mi casa, y ahí hubo un culto en la iglesia donde vinieron muchos sordos, y ellas interpretaron. Pero, ellas me llamaron para que yo me siente adelante para poder ayudarlas con el deletreo de palabras. Como ellas saben Libra y hablaban portugués, no podían como deletrear algunas palabras en español. Como yo me sabía el abecedario, yo deletreaba las palabras que ellas no podían deletrear, y una de las hermanas sordas hacía la seña en el SB. Ese culto fue una maravilla. Vinieron, como dije, vinieron muchos sordos, entendieron la palabra, y al finalizar el culto, el pastor nos llamó para orar por nosotros. Dijo a todas las intérpretes y me dijo que yo también me incluya. Cuando oraron por nosotros, el Señor habló, y en el momento que Él habló, Él dijo que estaba poniendo una semilla en mi corazón para poder iniciar el trabajo de asistencia al sordo aquí en Bolivia, y que Él iba a capacitar y iba a hacer crecer ese trabajo aquí. Después de ese día, al día siguiente, yo empecé a buscar en clases de LSB aquí en Santa Cruz para poder aprender, y gracias al Señor Él abrió muchas puertas y pude encontrar unas clases de LSB aquí, y que empezaban justamente esa misma semana. Y yo le pedí al Señor que por favor pueda ayudarme a que otra persona se interese en el trabajo de asistencia a sordos. En esa semana una hermana se me acercó y me preguntó si yo iba a aprender el LSB, y yo le dije que sí, y que ella me dijo que ella también quería aprender. Entonces juntas comenzamos esas clases y empezamos a aprender paralelamente aquí en la iglesia con los hermanos sordos, especialmente con una hermana sorda que venía más seguido y nos enseñaba, ¿no? Comenzamos nosotros en los cultos a sentarnos adelante con los sordos copiando las señas, y de a poco fuimos aprendiendo. Cuando pasó unas semanas y teníamos poco conocimiento, llegaron 13 sordos a la iglesia y ellos tenían que sentarse en varios asientos. Entonces no podíamos nosotros sentarnos junto con ellos porque le íbamos a dar la espalda. Así que tuvimos que pararnos, pero nosotros en nuestro pensamiento preguntábamos cómo vamos a hacer, Señor, si es que no sabíamos todavía mucho las señas, ¿no? Cuando empezó el culto, empezamos a hacer las señas que podíamos. Hubo un momento que hubo silencio, que no podíamos hacer muchas señas y nos preocupamos, ¿no? Pero al finalizar el culto,
oraron por nosotros. Y el Señor habló con nosotros y dijo que toda la palabra había llegado a los sordos y que en los momentos que había en silencio y que no podíamos hacer las señas, había un ángel al lado de nosotros haciendo las señas por nosotros y que los sordos habían entendido todo y la palabra había llegado a su corazón. Y así el Señor fue capacitándonos cada vez más y yo recuerdo que en un culto, justamente ya cuando ya tenía más conocimiento del LSD, estaba interpretando para una de las hermanas sordas y la hermana sorda me miró sorprendida y yo le pregunté qué había pasado y ella me dijo que vio una luz al lado mío y y que parecía que era un ángel y me recordé esa vez cuando el Señor habló y decía que él ponía ángeles al lado de nosotros. El trabajo de asistencia al sordo nos dio muchas bendiciones y muchas experiencias. Este trabajo fue creciendo a medida del tiempo y no solo fue para crecimiento de los sordos, sino también para el crecimiento espiritual de toda la iglesia al ver este trabajo. Y muchas personas se fueron interesando y vieron muchos frutos. Hoy en día tenemos más intérpretes que tienen muchas experiencias también y muchas bendiciones que el Señor les ha dado. La paz del Señor Jesús, hermanos, me llamo Gabrieli. En ese servicio yo tengo muchas maravillas y bendiciones para decir lo que he pasado en mi vida, que es un servicio que desde el inicio, cuando llegué aquí en la iglesia de Bolivia, de Santa Cruz, porque vine de Brasil a estudiar, entonces ya miraba a la hermana Rebeca hacer la seña y siempre tuve la voluntad, ¿no?, de estar en ese servicio porque vi cuán hermoso era este servicio, poder pasar la palabra del Señor para a las personas. Y entonces yo también he pasado por algunas dificultades porque he llegado en un país para estudio, está lejos de la familia, algunas dificultades. Entonces pregunté a las hermanas si no podría estarme acercando a aprender un poco más de ese servicio y aprender la seña, ¿no?, para que esté hablando con los sordos que venían a la iglesia para dar la asistencia, porque a veces llegaban, querían comunicarse, pero no sabría cómo decir. Entonces la hermana dijo que sí, podríamos participar de las clases que teníamos aquí atrás de la iglesia con algunos hermanos y de poco a poco, ¿no?, me dedicando, preparando y eso fue en el año de 2018. Y de ahí, de poco a poco, vino la pandemia también, tuvo un tiempo que yo tuve que volver a Brasil, pero siempre tuve el deseo de seguir, ¿no?, en ese servicio. Y cuando en 2021 ya estaba un poco más tranquilizado la situación de la pandemia, volví aquí a Santa Cruz y el Señor me levantó para el servicio de señas, pero yo aún no tenía así, estaba tan preparada para la seña porque me faltaba algunas cosas, estaba en la preparación que las hermanas me enseñaban. Pero una cosa que siempre me decía, si el Señor te levantó es porque Él te va a estar preparando, te va a estar bendiciendo y usted va a poder hacer la seña. Entonces, yo siempre puse eso en mi mente que cuando yo venía adelante a hacer la interpretación, el Señor estaría conmigo con sus ángeles para me ayudar a hacer la seña que pueda comprender a los sordos. Y de ahí el Señor fue me capacitando, me preparando y he tenido muchas experiencias en ese servicio, ¿no? De que los sordos entienden y comprenden y podemos pasar de la palabra del Señor para ellos. Y, y veo también que el servicio cada día más está creciendo. Muchas bendiciones, ¿no?, que están llegando nuevos sordos y conociendo más de la palabra del Señor. Mi experiencia inicia en el año 2022, cuando empecé a tomar más atención a este trabajo que hacía en la iglesia y le empecé a preguntar a Rebeca cómo era el trabajo, cómo podían entender los sordos, porque yo no tenía conocimiento, nunca había visto o nunca había compartido con una persona sorda. Y ella me fue explicando, me fue contando las experiencias de cómo inició el trabajo y el Señor puso el deseo en mi corazón de poder aprender, ¿no? Porque yo pude entender que el Señor habla y ama a todas las personas por igual, no importa que tengan algunas capacidades diferentes, el Señor igual los ama, el Señor
cual los usa. Y cada día el Señor fue mostrándome también todo eso, ¿no? Yo pude ver, pude valorar también más todo lo que el Señor nos da y valorar el servicio que el Señor nos da. La paz del Señor Jesús. Que maravilha, né? Saber dessas experiências que nos edificam tanto, de ver os frutos do Senhor ali crescendo, não só com a língua de sinais aqui no Brasil, mas a língua de sinais em todo o mundo. A gente já tem na Bolívia, já temos nos Estados Unidos da América, nós já temos em Portugal. Trazer esse dia para falar um pouquinho sobre, né, a experiência de Portugal. E assim o Senhor ele vai fazendo os seus chamados. Que maravilha, né, não? E agora nós vamos para aquele momento, que é o momento de aprender a como evangelizar, a como convidar o surdo para trombetas e festa, ou um culto especial na sua igreja. E nós vamos agora para o Vamos Praticar? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E aí, vamos praticar? Hoje nós iremos ensinar a vocês alguns sinais para vocês se comunicarem e convidarem os surdos para trombetas e festas. O sinal de trombeta, essa configuração em Y. Trombeta, fazendo esse movimento. Trombeta. Convidar, ó, o sinal de convidar. Tem um outro também, ó, muito semelhante, que é o convite. E aí a gente faz como se fosse o papelzinho que a gente entrega o convite. Sinal de assistir. A junção dos dois sinais. Olha, essa configuração de mão. Batendo próximo ao olho, assistir, fazendo esse movimento. Por quê? Tá vendo? É como se estivesse assistindo uma tela, assistindo. Assistindo. Sinal de YouTube. Configuração de mão em Y, com os dedos batendo em cima. Ou um outro sinal. YouTube. Sinal. Sinal de sinal? É esse sinal? Não. Esse é um contexto diferente. Ó, um sinal de acontecimento, que aconteceu algo. Traz o quê? No sentido de, tá vendo? Um susto, algo que aconteceu, como que estivesse surgido. Então, os sinais que estão se passando é nesse contexto. Avisos. Ó, são a junção de dois, ó. Sinais e aviso. Juízo. Juízo. É diferente da área jurídica. Não é igual, são conceitos distintos. Esse juízo, que é que está relacionado à palavra. Mensagem. Olha, mensagem de trazer a mensagem de assistir. Pode ter a outra junção também, ó, de palestra, como se estivesse nesse contexto, mensagem como se fosse de palestra. Pregação. Sinal, ó, de pregar. Próxima à boca. Olha o movimento dos lábios. Não precisa sair nenhum tipo de voz. É só o movimento dos lábios. Como se estivesse falando pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Entenderam? Mas não precisa fazer som. Alerta. As duas mãos fecha e abre L. Ó, o olho, perto do olho. E com esse movimento, essa intensidade. É como se estivesse dormindo e despertando, alertando. Participar. Participar. Ou um outro. Participar também.
O sinal de Manaim. Olha o M. Como se fosse uma casa, tá vendo? Só que configuração de M, Manaim. Manaim. Lembra do templo? Ou acampamento? Sinal de acampamento. Traz o mesmo sentido de Manaim, acampamento dos anjos. Igreja. Ok? Aprendeu? Agora, nós vamos passar para vocês algumas dicas de quando você encontrar um surdo, como que você vai convidar para o evento Trombetas e Festas 2024. Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Quero te convidar aqui na minha igreja. Terá um evento especial que pode ser passado também pelo YouTube. Esse evento é o quê? Trombetas e Festa. Qual dia? Dia 1º, mês, ó, dezembro. O horário, 11 horas da manhã. Vamos junto, que nós possamos assistir, pois Deus tem uma bênção para a sua vida. Você se sente sozinho, amargurado? Deus tem uma bênção para você. Ele quer que você aprenda mais sobre o Senhor Jesus e Ele vai te responder. A todos a paz do Senhor Jesus. E aí, praticou, viu, assiste novamente, vai praticando, encontrou um estudo no supermercado, na farmácia, na rua, em qualquer lugar. Para ele, já faz o convite, chama ele para estar na sua igreja, para esse dia que é tão especial para nós. E agora a gente vai encerrando, infelizmente, a gente vai encerrando por aqui. Vamos nos despedindo de todos aqui. Vanessa, obrigada, minha querida, por estar aqui conosco. Pai do Senhor. Eu que agradeço, a paz do Senhor. Alan, muito obrigada. Pai do Senhor, por estar aqui conosco. Pai do Senhor, obrigado pelo convite mais uma vez. Amém. Helena, prazer estar com você aqui. De vez em quando aparece, né? É bom. Foi muito bom. Muito obrigada por ter vindo, minha querida. Obrigada, Pai do Senhor Priscila, Pai do Senhor irmãos. Ó, vamos praticar e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, assim, a gente encerra o nosso programa de hoje e esperamos vocês na próxima semana. A paz do Senhor Jesus.